Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém ainda tenha dito pra você com tanta clareza. Existe uma enorme diferença entre manifestar e pedir. É isso mesmo. E a maioria das pessoas que estudam Neville Goddard, que aplica a lei da suposição, que faz visualizações, afirmações e SATs todos os dias, estão pedindo e não manifestando. E o pior, elas nem percebem, porque pedir tem uma cara de esforço espiritual, né? Tem cara de fé, tem cara de prática. Você fecha os olhos, você sente, você visualiza, você repete, parece que está fazendo tudo certo, né? Mas existe um detalhe, um único detalhe que separa quem está manifestando de quem está pedindo. E esse detalhe não está na técnica que você usa, não. Não está no tempo que você dedica, não está na intensidade que você sente durante a visualização. Ele está em algo muito mais fundamental do que isso, viu? Então fica aqui comigo até o final, porque quando esse ponto entrar de verdade, você vai olhar para a sua prática inteira com outros olhos. E provavelmente você vai entender também porque algumas coisas que você deseja há anos, há meses, ainda não apareceram. E aí, bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da exposição, Neville Goddard e transformação interior. Então, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para te ajudar nessa jornada. Deixa eu começar com uma pergunta bem simples. Quando você faz uma visualização, quando você entra no SATs, quando você repete uma afirmação, qual é a sensação que está debaixo de tudo isso, por baixo de tudo isso? Seja completamente honesto. Se você for completamente honesto consigo mesmo, muitas vezes a resposta é urgência ou necessidade. Eu acertei? É aquela sensação que você precisa que algo aconteça? E é exatamente aí que está o problema. Porque pedir pode nascer de um lugar de falta, né? Você pede quando não tem, você pede quando precisa. Você pede quando ainda existe uma lacuna entre onde você está e onde você quer chegar. E quando você faz essa prática de manifestação, carregando essa sensação por baixo, mesmo que inconscientemente, você não está assumindo o estado do desejo realizado. Você está pedindo para que ele se realize. São dois estados completamente diferentes. E a lei da suposição, ela não vai responder ao seu pedido, ela responde ao seu estado. E Neville Goddard, ele nunca usou a palavra pedir como prática de manifestação. Não sei se você já reparou. Ele não ensinava a pedir ao universo, pedir a Deus, a pedir mais às forças superiores, né? Ele ensinava a assumir, a ser, a habitar o estado do desejo, que aquilo já fosse presente. Não como se fosse um desejo futuro, né? Essa distinção parece pequena quando você ouve, quando você lê, mas na prática ela muda absolutamente tudo. Você pode estar aí pensando, mas como eu sei se eu estou pedindo ou manifestando de verdade? Olha, existem alguns sinais muito claros. E eu vou te pedir para ser honesto consigo mesmo enquanto eu falo sobre eles aqui, tá? Primeiro sinal, você termina a visualização e imediatamente verifica se algo mudou. Você faz o SATs, sentiu bonito, dormiu bem e de manhã acorda checando o telefone, o extrato bancário para ver se a situação mudou. Esse comportamento de checagem é um sinal direto que no fundo você não assumiu o estado. Você fez um pedido e está esperando a confirmação para que seja atendido. O segundo sinal, você sente alívio durante a prática, mas ansiedade no resto do dia. Isso significa que a prática está funcionando como um escape temporário da realidade, não com aquela reprogramação real do estado de consciência que você deveria ter, tá? Você visita o estado durante a meditação e volta para o estado antigo logo depois. Terceiro sinal, você sempre está aguardando um sinal de que está no caminho certo. Qualquer pequena coincidência vira evidência, né? Qualquer contratempo vira prova de que não está funcionando. Você está constantemente em modo de avaliação, tentando descobrir se o universo está respondendo ao que você pediu. Ó, quarto sinal. Quanto mais você quer aquela coisa, mais difícil fica manter o estado. Sabe por que isso acontece? Acontece porque o peso emocional do desejo está carregado de necessidade. E necessidade é o combustível do pedido, não da manifestação. Agora me conta aqui, você se reconheceu em algum desses pontos? E se você se reconheceu, não é motivo para se julgar não, viu? É motivo para prestar atenção. Porque agora você sabe exatamente onde está o ajuste que precisa ser feito. Olha, existe um comportamento muito específico que eu preciso destacar aqui, porque ele é o mais traiçoeiro de todos, que é o esforço. Muitas pessoas tratam a manifestação como uma conquista que precisa ser merecida. Quanto mais esforço, quanto mais horas de prática, quanto mais técnicas aplicadas, mais a manifestação deveria aparecer. E aí o processo inteiro vira trabalho, vira obrigação, vira uma prova de fé que precisa ser aprovada. Mas Neville ensinava exatamente o oposto disso.
Ele dizia que a imaginação não é um músculo que precisa ser forçado. É uma faculdade natural. Quando usada no estado correto, age sem esforço. Ó, pensa assim, quando você está apaixonado por alguém, você precisa se esforçar para pensar na pessoa, né? Quando você está com medo de alguma coisa, você precisa se esforçar para sentir esse medo? Não! Os estados verdadeiros não precisam esforçar para existir, eles simplesmente são. E quando a manifestação requer um esforço enorme para ser mantida, isso é um sinal de que você não está habitando o estado. Você está tentando construir uma força de vontade. E uma força de vontade é finita, né? Ela cansa, ela falha. E quando ela falha, o estado antigo volta com toda a força que ficou reprimida. A manifestação de verdade, ela não cansa. Pode ser desafiador aí no começo, né? Porque você está criando um padrão novo. Mas tem uma qualidade natural que nenhum pedido tem. O pedido sempre tem urgência por baixo. A manifestação real tem paz. Eu não quero que você me entenda mal, tá? Mas para entender a diferença entre pedir e manifestar de verdade, eu preciso trazer aqui um dos pontos mais profundos dos ensinamentos de Neville Goddard. Não estamos falando aqui mal de nenhuma religião, tá? Mas a maioria das tradições religiosas e espirituais coloca Deus fora do ser humano. Deus está lá em cima, separado, poderoso, e você está aqui embaixo, limitado, pedindo para que ele intervenha na sua vida. Neville rejeitava completamente essa visão. Para ele, Deus e o ser humano não são separados. A imaginação divina e a consciência humana são a mesma coisa, expressas em diferentes graus de despertar, né? Óbvio. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, não era uma figura de linguagem, era uma afirmação literal sobre a natureza da consciência. Mas o que isso muda na prática? Muda tudo, porque se Deus é externo a você, então faz sentido pedir. Faz sentido suplicar, faz sentido negociar e esperar permissão. Mas se a imaginação divina opera através de você, se você é como Neville ensinava, que você é a expressão de Deus no mundo, então pedir para fora não faz sentido nenhum. Seria como pedir para sua própria mão que ela alcance o copo de água. O poder não está lá fora, ele está aqui, agora na sua consciência, na sua imaginação, no estado que você escolhe assumir. E é por isso que Neville colocava tanto peso no eu sou, né? Eu sou não é uma afirmação que você faz, não. É o reconhecimento do que você já é. É a identificação com a consciência criadora. Não como pedinte, mas como origem. Quando você diz eu sou próspero, você não está pedindo prosperidade para algo que é fora de você. Você está declarando um estado de consciência no agora. E a realidade não tem outra opção a não ser refletir isso. E Neville usava bastante linguagem bíblica com muita frequência, né? E uma linguagem que eu acho poderosa para explicar o que estamos falando. Ó, pensa na diferença entre consciência de um mendigo e uma consciência de um rei. O mendigo pede, ele está ali na calçada, né, com a mão estendida, dependendo do que os outros decidam dar. Ele não tem aquele poder ali sobre o que ele recebe, ele espera, ele suplica, ele é grato pelo pouco que aparece porque não acredita merecer mais. O rei não pede, ele declara, ele assume. O que ele quer, ele simplesmente determina e é assim. Pronto. Não com arrogância, mas com aquela naturalidade de que já sabe que tem autoridade ali sobre o reino. Agora me diz uma coisa, quando você faz prática de manifestação aí, qual dessas consciências você está operando? Você está na posição de quem está pedindo que a vida lhe dê algo que você ainda não tem? Ou você está na posição de quem está declarando que já é verdade na sua consciência? Essa pergunta não é filosófica não, viu? Ela é completamente prática, porque a lei da suposição responde à consciência que você está operando, não a palavra que você usa, não. Você pode usar as palavras mais bonitas, as afirmações mais precisas, as técnicas mais elaboradas. Mas se por baixo de tudo isso a consciência está na consciência do mendigo, aquela sensação de falta, necessidade, dependência de algo externo, sabe, que algo externo se mova, é essa consciência que vai operar e criar sua realidade. E uma realidade criada pela consciência do mendigo tem apenas um resultado possível, né? Mais falta. Então, como fazer essa transição na prática, hein? Como sair de um padrão que provavelmente está instalado há anos e entrar genuinamente no estado de quem manifesta e não de quem pede? A primeira coisa que precisa mudar é a pergunta que você faz antes de qualquer prática. Em vez de perguntar o que eu quero que aconteça, começa a se perguntar quem eu sou se isso já fosse verdade. Tá? Essa inversão é fundamental, porque a primeira pergunta te coloca na posição de alguém que quer algo que ainda não tem. A segunda te posiciona como alguém que já tem algo, e isso é simplesmente reconhecer. A segunda mudança é no que você faz depois da prática.
Se você termina uma visualização e volta imediatamente para o modo de monitoramento, checando, avaliando, esperando, você desfez todo o estado que acabou de criar. O trabalho depois da prática é continuar sendo a pessoa do estado assumido, não atuar como essa pessoa, é ser. Pensa aí, ó, como uma pessoa que já tem o que deseja se comporta quando abre o telefone? Como ela reage a uma dificuldade? Como ela conversa consigo mesma no final do dia? Essas perguntas vão moldar aí o estado de fora para dentro e é o que sustenta aí o que você construiu ali na prática, tá? A terceira mudança é a mais profunda, que é trabalhar o autoconceito antes de focar no desejo específico. Porque olha só, se o autoconceito diz que você é alguém que luta, que não merece, que sempre fica para depois, nenhuma técnica de manifestação vai conseguir sobrepor isso de forma consistente. Não vai. Você vai ter pequenas vitórias e voltar para o padrão antigo. Mas quando você muda genuinamente o que acredita ser de verdade sobre você mesmo, quando o seu eu sou passa a carregar uma nova identidade, os desejos específicos eles vão começar a aparecer como uma consequência natural. Não como aquelas conquistas arrancadas ali no esforço, sabe? Existe algo que acontece quando uma pessoa realmente faz essa transição, sabe? De pedir para ser. É difícil de descrever, mas quem já passou por isso reconhece imediatamente. É uma espécie de leveza. Não porque os problemas desapareceram, não. Não porque a situação muda do dia para a noite, mas porque você para de carregar aquele peso de tentar fazer algo acontecer e começa a simplesmente ser quem já é. A ansiedade pela manifestação ela vai diminuir. Não porque você desistiu do desejo, tá? Mas porque você parou de tratar o desejo como algo que precisa ser conquistado e começou a tratá-lo como algo que simplesmente é. Minha plaquinha de 100 mil já é, né, gente? E é esse estado de leveza, de paz, que não precisa mais provar nada, nem esperar confirmação, que as coisas começam a se mover no mundo exterior com aquela naturalidade que surpreende. Não porque você fez mais esforço, mas porque você finalmente parou de criar resistência. E é interessante porque na Bíblia falava sobre isso quando descrevia o que acontece depois que alguém realmente assume um estado de verdade. Ele dizia que as circunstâncias simplesmente vão começar a se reorganizar, né? Pessoas certas aparecem, portas se abrem, não de forma milagrosa e dramática não, viu? Mas com a naturalidade de quem está exatamente onde deveria estar. E quando essa consciência está no lugar certo, o exterior não tem outra opção a não ser refletir isso. E antes de chegar no encerramento, eu quero te deixar algo concreto aqui para você aplicar ainda hoje, tá? Não é uma técnica nova não, tá? É mais uma mudança de postura mesmo dentro das práticas que você já faz. Quando você for fazer o seu SATS hoje à noite, antes de entrar na cena, faz uma pausa e pergunta para si mesmo com honestidade. Qual é o meu estado emocional que está por baixo do que estou prestes a fazer? Se a resposta for urgência, necessidade, ansiedade que aquilo se concretize, reconhece isso sem julgar, tá? E depois faz uma escolha consciente de entrar na cena, não como que alguém está pedindo que aquilo aconteça, mas como alguém que já tem aquilo, que aquilo já é verdade. Muda a postura interna completamente, tá? Você não vai estar visualizando só um desejo, você está habitando aí uma realidade. A cena pode ser a mesma, só que o estado precisa ser diferente. E se durante o dia você perceber que caiu no padrão de checar, de monitorar, de esperar, faz uma pausa, respira e faz uma pergunta. A pessoa que já tem isso se comportaria assim agora? Provavelmente não, né? Provavelmente ela estaria vivendo o dia dela com paz, tranquilidade, com quem já sabe que está bem. Então volta para esse estado, não com força, tá? Com suavidade, de quem simplesmente está lembrando de quem é. Olha, tudo que conversamos hoje pode ser resumido em uma ideia. Você não consegue manifestar a partir de um estado de falta, tá? Você consegue manifestar a partir de um estado de ser. Pedir vai pressupor a falta. Manifestar pressupõe plenitude. E a transição entre um e o outro não acontece com mais técnica, com mais esforço ou com mais horas de prática, tá? Ela acontece com o deslocamento interno de quem está esperando para receber, para quem já reconheceu que é. Esse é o ensinamento central de Neville Goddard, tá? Não é uma técnica, é uma mudança de identidade. E quando você para de se comportar como alguém que está pedindo que a vida muda e começa a ser genuinamente a pessoa para quem a vida já é diferente, algo se transforma. Primeiro dentro e inevitavelmente depois fora. Não porque você convenceu o universo, não, mas porque você finalmente parou de contradizer a sua própria consciência. E agora eu queria te pedir uma coisa, escreva aqui nos comentários, eu não peço, eu sou, já deixa seu like para esse vídeo chegar onde precisa chegar e ajudar mais pessoas.
E se esse canal fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo sobre Neville Goddard, lei da exposição, consciência e transformação interior. Gratidão por assistir até aqui. Cuide bem de você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!